Olá pessoal, eu sou o professor Denner. Esse é o canal História, Filosofia, Educação e Pensamento Livre. Hoje eu vou falar um pouco sobre a psicogênese da língua escrita e as hipóteses alfabéticas que foram difundidas por Emília Ferreira e Ana Teberoski, né? E muito usado aí no estado de São Paulo pela Secretaria de Educação. Então, assim, a alfabetização como sistema de codificação e decodificação. A escrita, ela é um sistema de codificação da linguagem oral. A escrita, ela é composta por regras e convenções que permitem a comunicação. Então, ela permite tanto a comunicação quanto a escrita e a leitura. Esse sistema se organiza pela relação de grafemas, símbolos escritos e fonemas, sons da fala. Ou a criança conhece esse sistema ou ela não conhece. Não existe um meio termo. É lógico que na aquisição existem vários níveis, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque é muito difundida essas hipóteses, né? Como se a criança estivesse desenvolvendo hipóteses. Essas hipóteses são um absurdo. Essas hipóteses não existem. Não existe hipótese alfabética. Ou a criança conhece a decodificação ou ela não conhece. Ou ela conhece ou ela desconhece. Quando ela desconhece, ela precisa ser ensinada. Não existe esse desenvolvimento através de hipóteses. Isso é muito demorado. Isso pode acontecer, né? Evidentemente, todo mundo pode descobrir sozinho as coisas, né? Só que isso demora mais e atrapalha o conhecimento e atrapalha a aquisição da escrita na criança, né? Porque a escrita ela é composta ela é um sistema de convenções, né? Então, quando você não explica para a criança a convenção, ela se confunde, né? Então, exemplificado pelo método Babebi-Bobu, a aprendizagem parte do princípio de que a leitura e a escrita são habilidades técnicas e não teóricas. Elas podem e devem ser ensinadas de maneira sistemática, direta e objetiva, e não de maneira subjetiva, como quer e se pressupõe aí a psicogênese da língua escrita através de hipóteses que a criança vai desenvolver através de desenho, de riscos, né? Aquilo é um absurdo, aquilo não existe, aquilo é querer dar uma característica técnica, algo que não é técnico, algo que é abstrato, né? O técnico é a criança aprender a reconhecer os grafemas, associá-los aos fonemas correspondentes. Isso é técnico. O que sai disso não é técnico, é absurdo. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente vê essas formações, assiste essas formações e ouve um monte de absurdo, né? E querem passar isso como se fosse algo técnico, quando não é, né? Então, as hipóteses alfabéticas de Emília Ferreira, a teoria chamada de hipótese da escrita, da Emília Ferreira, introduziu uma abordagem psicogenética, segundo a qual a criança passaria por fases de hipóteses pré-silábica, silábica, silábico-alfabética, alfabética, até alcançar a compreensão plena do sistema de escrita, né? O problema é que tais hipóteses não descrevem com precisão um processo real da aquisição do código escrito. Na prática, configuram-se como generalizações vazias, vagas, abstratas, baseadas em observações subjetivas e sem valor técnico científico mensurável, né? Então, assim, eles querem passar uma coisa que é vago, como se fosse uma coisa técnica, né? E aí ficam brigando. Sabe? Não, é pré-silábico, não, é silábico, não, é silábico alfabético, não. Cara, isso é um absurdo. E tratar isso como se fosse algo técnico é mais absurdo ainda. Sabe? É conversa de louco, desculpa. É conversa de louco. Entendeu? Então, toda vez que tem essas formações, eu fico muito com uma coisa travada na garganta, porque eu não quero ofender a pessoa, às vezes a coordenadora, o coordenador que está passando isso, porque às vezes ele mesmo não acredita naquilo, né? Ele é obrigado a passar porque o Estado manda esse enlatado, né? E é uma coisa absurda, porque a criança, ela desenvolver hipóteses de escrita, a escrita é uma coisa técnica.
Ela é técnica, ela é uma coisa que você aprende o grafema e o grafema se corresponde ao fonema. Fora isso, existem convenções de escrita. Por exemplo, casa, por que não é com Z e é com S? Porque o S, no meio de duas vogais, tem som de Z. Ah, mas por quê? É uma convenção, entendeu? Você aprende pela convenção e pronto. Né? Por que chapéu é com CH e não com X? Porque é com CH, é convencionado. Então são coisas que são convenções. Existem regras, evidentemente, as regras mudam, né? Infelizmente mudaram as regras da gramática, né? Eu sou contra também, né? Mas mudaram, certo? Agora, tem que se respeitar as regras. A criança tem que aprender através da prática. Da prática da escrita. É escrevendo que ela aprende, é escrevendo, lendo em voz alta que ela aprende. Não é através de hipótese. Né? Hipótese é um absurdo. Isso é conversa de louco. Né? Não há como determinar com clareza quando uma criança sai de uma hipótese para outra. Né? Então, isso é uma confusão epistemológica. O que se chama de hipótese, muitas vezes, é apenas o reflexo da falta de um ensino diretivo, a falta de um ensino explícito. Quer dizer, a criança não sabe, então você tem que ensiná-la. Né? Não existe hipótese. Né? Uma criança que escreve bola com bar, não está numa hipótese silábica. Ela simplesmente não aprendeu ainda que a correspondência grafema-fonema completa do BA é BA, do BO é BO. É isso. Não existe essa hipótese. Isso é conversa de louco. Desvio pedagógico. Ao aceitar essas hipóteses como etapas inevitáveis, o Estado acaba naturalizando a defasagem. Ele naturaliza o erro, ele naturaliza o que não se deve fazer. O ensino deixa de ser objetivo e passa a esperar que a criança descubra sozinha aquilo que poderia ter aprendido rapidamente por meio de uma instrução diretiva, de uma prática, de um caráter objetivo. Certo? Em vez de perder tempo com isso, ensina a criança a escrever e pronto. Faz ela desenvolver bilhete, eles falam tanto que precisa ter uma intencionalidade, que precisa ter, a criança precisa estar dentro do mundo dela, né? Por exemplo, você escrever dentro de uma contextualização, né? Que também é muito questionável, né? Tudo é contextualizado, depende do que você vai contextualizar, né? Então, por exemplo, por que não colocar palavras com CH? Ah, porque está fora do contexto. Está fora nada. Né? E ensina a criança a escrever corretamente e pronto. Para com isso. Leva com um monte de conversa de louco, um monte de conversa de coisas que são vagas. Sabe? Ah, é porque aqui ela está no pré-silábico. Ali, aí o outro fala que não está. Eles ficam discutindo isso, quando na verdade isso é vago, é abstrato. O discurso das hipóteses é apresentado como técnico, mas ele não passa de uma especulação teórica. A alfabetização exige método, não narrativas interpretativas. A alfabetização não é discurso ideológico de esquerda, de ser contra o ensino tradicional. Isso não é se alfabetizar, porque é isso que esse pessoal veio colocando. O Fernando Henrique colocou a psicogênese da língua escrita por política. Né? Então, assim, eles destruíram o ensino da escrita no Brasil por questão ideológica. Né? Então, esse pessoal aí que é de esquerda defende isso daí. Né? Porque eles são contra o método tradicional. Né? O ensino tradicional, com sua metodologia silábica e fonética, parte da ideia de que não há hipótese alguma. Ou a criança aprendeu a correspondência entre os grafemas e fonemas, ou ela ainda não aprendeu. Né? Se ela ainda não aprendeu, a solução é simples, é ensiná-la e apresentando o som, o grafema correspondente, formando sílabas, palavras e frases, treinando a escrita, a leitura e a fala correta. Hoje, nós temos várias crianças, adolescentes que não sabem falar sílabas complexas porque não aprenderam, porque foi negado a instrução. Certo?
O ensino tradicional, com sua metodologia silábica e fonética, parte da ideia de que não existe hipótese. A criança aprendeu, ela não aprendeu. Se ela não aprendeu, tem que ser ensinada. Portanto, o caminho da alfabetização é ensino claro, direto, cumulativo e objetivo. Qualquer narrativa que sugira que a criança deva ser deixada a construir hipóteses sozinha incorre em omissão pedagógica. Você transfere para a criança a responsabilidade de descobrir uma coisa que você devia ter ensinado. É um absurdo, eu fico revoltado, sabe, gente? Vocês desculpem, às vezes eu ser assim meio grosso, mas é um absurdo, é conversa de cachorro, gente. É conversa de cachorro louco, é conversa de bêbado. Sabe? É pré-silábico. É silábico alfabético. Pelo amor de Deus, gente. Ensina a criança a escrever. Para com isso. As hipóteses de Emília Ferreira não passam de uma alucinação pedagógica, travestida de teoria técnica. É um papo de louco. Elas falham em fornecer critérios objetivos e acabam atrasando o processo de alfabetização. E estraga a criança. Em contrapartida, o método tradicional, fundamentado na correspondência fonema-grafema, na repetição, na leitura, na escrita, na leitura em voz alta, na escrita sistemática, permanece o único caminho efetivamente técnico-objetivo para a alfabetização. É a única coisa que você tem que é técnica e clara. A alfabetização é um sistema. Você tem que ensinar e acabou. Esquece o resto, esquece esse monte de papo furado. Eu tenho, assim, eu tenho muito respeito pela minha coordenadora, gosto muito dela, né? Então, assim, eu não falo isso no ATPC e tal, mas porque pode soar de uma maneira, mas é um absurdo aquilo lá, né? É ficar conversando sobre coisas que não têm fundamento real. São coisas abstratas, tratadas como se fossem técnicas, né? Ou a criança conhece o sistema de escrita ou desconhece. Se desconhece, deve se ensinar. Não é hipóteses, é ensino. Grande abraço.